A gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Mas aí qual é o papel do jornal? É entregar para o leitor aquilo que ele quer e que ele sabe que quer? Ou é trazer temas de interesse público? Mesmo que você não saiba que isso é de interesse público. Eu vou te entregar aquilo que você já sabe que é importante? Ou eu vou também te apresentar pautas que sejam importantes? O racismo, ele é muito estruturante na sociedade brasileira. Então não é dizer que a grande imprensa ou a mídia inventaram o racismo no Brasil, porque o racismo ele é estruturante e ele está em todas as esferas da nossa sociedade. Então o capitalismo brasileiro se estrutura no racismo. E a comunicação, que é uma esfera da sociedade, reproduz a forma como esse racismo se estrutura. E muitas vezes, reafirma esse racismo. Quando a gente teria uma oportunidade, já que a gente está falando da comunicação, de olhar para os temas importantes, de trazer pautas relevantes, a comunicação abre uma oportunidade, um espaço para que a gente discuta temas sobre os quais a gente não fala. E o racismo é um deles. Uma das possibilidades do racismo é de colocar o quê? De olhar para o sujeito negro enquanto um sujeito sensorial e não como um sujeito intelectual. Então é um sujeito do corpo, é o sujeito do futebol, é o sujeito da dança, é o sujeito sexualizado, é o objeto sexual, é o sujeito que é bestializado, que não é o sujeito do intelecto, que não é o sujeito da produção do conhecimento. Então você pega uma divisão que é muito nítida. Por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, esportes de maioria negra. No Brasil, futebol, Estados Unidos, basquete. Os jogadores são negros, os treinadores são brancos. Porque o intelecto ele é associado à branquitude. E aí você consegue entender por que o jornalismo não vai acreditar e não vai construir essa imagem intelectual e essa imagem de um sujeito pensante e apto a escrever para um cidadão negro. Porque o homem negro e a mulher negra vão ser vistos como pessoas que não pensam ou com dificuldades de pensamento. Então, você não é apto a produzir ainda mais uma profissão que na sociedade tem um prestígio social. Uma pesquisa da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas, que diz que dá mais ou menos uma ideia de como as redações são formadas. A maior parte, a gente tem muitas mulheres, mas a maior parte são mulheres brancas, mais ou menos de 30 anos, classe média alta. E aí, entre os cargos de chefia, a maioria é homem, branco, de mais ou menos já mais velhos e também de classe média alta. Quando você tem redações que são formadas por pessoas todas brancas, todas vindas mais ou menos, vindo mais ou menos do mesmo mundo, dali da classe média alta, mais ou menos da mesma idade, então quer dizer, que tipo de diversidade a gente tem? Como é que a gente vai falar, essas pessoas vão falar sobre realidades que elas não têm o menor contato, elas não fazem a menor ideia de como elas funcionam, sabe? Se a sociedade tem o racismo em todos os espaços, a gente também tem uma mídia que se estrutura da mesma forma e que às vezes tem um olhar viciado para o que é a cobertura dessa temática. Então eu posso entrevistar 5 pesquisadores diferentes sobre determinado tema. Eu não vou preocupar aqui de ter pessoas negras, porque isso nem está na minha cabeça, isso nem está no meu filtro.
Eu posso até perceber, puxa, eu vou chamar metade de mulheres, metade de homens, mas o recorte racial ainda nem está presente no meu horizonte. Comecei a perceber que eu mesma, como jornalista e negra, nunca tinha me atentado, por exemplo, nem para o fato de que eu tinha pouquíssimos colegas jornalistas negros, né? A maioria das vezes nas redações ou nas assessorias de imprensa em que eu trabalhava, quando tinha um negro, normalmente ele não era jornalista, normalmente ele estava trabalhando como na cozinha, né? Eram sempre serviços braçais, entendeu? Ou era copeira. Eu realmente não consigo me lembrar de um colega jornalista, né, negro também. E também comecei a perceber que eu entrevistava pouquíssimos negros, né? Quer dizer, nesses últimos 5 anos trabalhando como repórter, eu entrevistei pouquíssimos negros, não só com eles como fontes, assim, contando as histórias deles, mas principalmente o especialista, a fonte especialista, sabe? É impressionante como enquanto você está falando, negociando por e-mail, seu currículo é maravilhoso. Aí até você chegar no dia da entrevista, sabe? Então eu cheguei a fazer entrevistas que duraram menos de 5 minutos, entendeu? Que eu era maravilhosa até chegar no local, entendeu? É muito clara a questão de que você está sendo analisada não só pelo seu currículo, mas você também está sendo analisada pela cor da sua pele, sabe? Então, quando o jornalismo, diferentemente do humor, e aí é algo que talvez o torne tão danoso ou ainda mais danoso do que o humor, o jornalismo, além de se esconder nessa questão da liberdade de imprensa, o jornalismo também se esconde naquela divisão falaciosa de que o jornalismo ele pode ser isento, imparcial e objetivo, né? E aí não me interessa falar em direito, me interessa ter privilégio. E aí você pega no discurso de várias pessoas e quanto o privilégio é algo estruturante. E quanto muitas vezes os meios de comunicação reproduzem esse discurso, como se fosse absolutamente normal. E aí a gente pode falar, por exemplo, da democratização da mídia no Brasil. Então os grandes veículos, todos eles são de propriedade de grandes famílias. E quando você vai olhar essas grandes famílias, por que grandes famílias? Porque elas são as proprietárias do Brasil. Então quem antes era proprietário de escravo, quem continua proprietário de terra, quem segue proprietário dos meios de produção e proprietário dos meios de comunicação. Então não é aleatório, não é à toa que determinado discurso é reproduzido nos grandes veículos de comunicação. Então, se quando o jovem negro é assassinado, a primeira tentativa que o veículo de comunicação tenta fazer é o colocar como alguém que estava envolvido com o tráfico, é colocar aquele território como um território dominado pelo tráfico, é uma tentativa muito bem sucedida do jornalismo de justificar aquela morte e de colocar aquela morte como uma construção de uma política de drogas e como uma construção de uma guerra existente entre o tráfico e o Estado. A gente precisa valorizar ou tentar perceber as diferentes vozes na sociedade, vozes emergentes, e que essas vozes estejam cada vez mais presentes. Então, por que eu sempre vou cobrir as mesmas pautas? Será que eu não tenho outras pautas e outras pautas protagonizadas às vezes por pessoas negras? Então essa busca por novas pautas, esse jeito de ocupar a grande imprensa é importante. E os novos veículos, os veículos feitos pelas pessoas que vão lá e criam um blog. Tem coisas acontecendo ali. Porque tem uma demanda social importante que nem a Globo pode ignorar. Eles podem não falar a palavra racismo, mas as coisas ali estão em conflito. Quando a Maju sofre racismo no Jornal Nacional, o que a gente vai fazer com isso? A gente cria a hashtag Somos Todos Maju. A gente não fala que é racismo, a gente fala que somos todos Maju. Muita gente faz uma leitura de que isso é ruim, porque personifica. É como, a Maju é nossa amiga, então a gente não pode falar da Maju. Outras pessoas leem como um avanço, porque mesmo sem usar a palavra racismo, é um jeito de problematizar a questão. Acho que dá para olhar sobre os dois pontos de vista, mas tem algo acontecendo, e é algo importante acontecendo.
Aquela música lá do Racionais que você tem que ser 2 vezes melhor. E aí você pergunta, 2 vezes melhor como? Né? Se você está pelo menos 100 vezes atrasado. E aí é muito louco porque dentro do curso de jornalismo, lá na Unesp, a gente via, por exemplo, era uma diferenciação muito louca, o quanto os alunos negros, os estudantes negros de jornalismo, eram extremamente dedicados e estavam extremamente envolvidos em uma série de projetos e ações, porque sabiam que tinham que ser muito bons, porque se chegar para disputar de igual para igual, vai ser preterido. Existe um medo muito grande do que essa negrada pode fazer dentro dessa universidade, dentro desse espaço de produção de conhecimento, que é um espaço de poder dentro da sociedade. A gigantesca maioria das mudanças sociais, rupturas sociais que aconteceram no mundo, partiram de conhecimentos que foram produzidos dentro da universidade.